Fala aí, pessoal, tudo bem? João Roberto Ferreira Franco, aqui diretamente da LDVC Advogados. Você sabe que eu sou advogado, professor universitário e doutor em Direito. E uma das minhas especialidades é a recuperação judicial, né? E eu queria trazer um tema aqui bastante interessante para vocês refletirem sobre isso. Você que é advogado, você que é credor numa recuperação judicial, ou você também que é o recuperando, né? Eu queria trazer, desmistificar algumas informações, alguns medos que existem aí dentro do processo de recuperação judicial. Primeiro, o processo de recuperação judicial, ele pode ser considerado uma última chance de você, credor, receber e da empresa se levantar. Não sei se vocês sabem, mas caso o plano não seja aprovado, o que acontece é a falência da empresa. Então, antes da empresa falir por antecipação, né, ou seja, sem um processo de recuperação judicial, eu sempre recomendo que tente a recuperação judicial, que a recuperação judicial ela dá meios e ferramentas jurídicas para que a empresa volte, faça aí o seu soerguimento, como a gente chama tecnicamente, né, ou volte aí a ter a sua vida normal, né, consiga pagar os seus, consiga aí fechar o seu mês, né, as suas despesas operacionais e etc. E claro, além disso, né, além de pagar as despesas operacionais, que são aquelas correntes do mês e tal, compra de matéria-prima, funcionários, impostos, água, luz, aluguel, entre outros, pague o que ficou para trás, né, débitos de toda natureza, inclusive trabalhistas, etc. Do lado do devedor, né, que é o recuperando, o que eu digo? A falência já sabemos o que é, né? Ficar devendo hoje no Brasil é muito difícil. Por quê? Os processos judiciais desbloqueiam conta, bloqueiam bens e etc, 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 de forma automática. Vai chegar uma hora que haverá inviabilização da empresa, porque ela não vai conseguir operar mais devido aos bloqueios e travas hoje que o Poder Judiciário tem, né, em bens, em direitos e etc das empresas que estão em crise. Então, a recuperação judicial ela acaba sendo uma ferramenta para que você não venha a ser travado no futuro. Então, o momento de colocar a recuperação judicial também é muito importante para você aí, empresário, né? Não adianta você já estar no fundo do poço, saltando ali 3 dedinhos d'água, porque vai ficar mais difícil. Importante você analisar e perceber que as condições estão ficando complexas e se preparar para um processo recuperacional, que é como eu disse, caso você não consiga, pelos seus meios próprios, se recuperar, o caminho é a falência, né, da empresa. Antes da falência, por que não tentar uma recuperação judicial? Claro que tem todo, não vou dizer aqui, né, é objeto de várias aulas para falar sobre isso, mas claro que tem todo um trâmite, todo um custo e uma série de outras situações envolvidas. Mas especificamente sobre esse ponto de entrar ou não com a recuperação inicial, eu acho, na minha opinião, aqui como profissional da área, que antes de quebrar, é melhor tentar o processo de recuperação inicial, que sendo levado ali de forma correta, né, observando os requisitos legais, os preceitos legais de apresentação do plano, de uma proposta aí de recuperação, uma proposta de pagamento aos credores e também o, a condução desse processo ele ocorra de forma legal, com o fim mesmo de recuperar a empresa, né? A gente sabe que tem muita malandragem aí no mercado, mas aqui eu estou trazendo para vocês o que está na lei, né? Eu não vou falar de malandragem, porque malandragem está fora da minha conversa. Eu só posso falar do que é legal e do que é permitido dentro da legislação vigente. Então, dentro das possibilidades legais do processo recuperacional, eu diria para vocês que a empresa tem uma chance muito grande de se recuperar, né? Desde que mude sua cultura, mude sua forma de agir, sempre tem um choque de gestão, né? Um choque ali de realidade que o empresário precisa passar para passar pelo processo de recuperação. Tenho aqui vários casos de sucesso no escritório, do qual já participei de empresas que se recuperaram, né? Mas aí tem sempre o credor, né? O credor sempre tem aquela desconfiança, né?
acha que a recuperação é mais uma forma de não receber e tudo mais. Bom, para quem não sabe aí que é credor de recuperação, ou a empresa não está pagando e etc., a falência, aí sim a falência é praticamente não, a falta de pagamento aos credores. Se a empresa ainda for uma empresa que tiver muito ativo, os trabalhistas vão receber, porque são em primeiro, até 150 salários mínimos. O resto, muito difícil, porque o segundo é tributo. Segundo na ordem, né, tem uma lista, uma ordem de pagamentos. O segundo é tributo. Então você imagina, uma empresa que já está em dificuldade financeira, que chega a quebrar, com certeza ela já deve funcionários e já deve tributo, e não tem patrimônio. Porque ou já foi penhorado por processos judiciais, né, ou já foi vendido para tentar erguer a empresa sem recuperação judicial, ou uma série de outros fatores que podem acontecer no decorrer da vida empresarial. Então, você, credor, ter resistência ao processo recuperacional é ter resistência a receber o seu crédito. Porque no processo de recuperação, né, você pode ter chance de receber. Que apresenta um plano, a forma de pagamento, né, os prazos estão lá definidos, tem a fiscalização do Poder Judiciário através do administrador judicial do cumprimento desse plano, né? Então, a recuperação judicial, para você credor, na verdade, ela vamos dizer assim, uma arma. Por quê? Imagina, a empresa, fora do processo de recuperação judicial, você não tem controle nenhum sobre ela, ser credor, né? Então, amanhã a empresa pode fechar a porta e você não receber. A empresa em recuperação judicial, você já tem lá o acompanhamento do processo todo mês, as informações contábeis que são necessárias serem entregues para o administrador judicial para ele fazer o relatório de atividade, mensal de atividades. Você consegue acompanhar a saúde da empresa, se ela está com se reerguer ou não. Então, aquilo se torna para você uma ferramenta de acompanhamento da empresa e, consequentemente, para você receber seu crédito. Então, quando você litiga ou, né, atua para tentar prejudicar o processo recuperacional, qualquer forma de recuperação da empresa, lembre-se que você está atuando contra si mesmo, né? Porque se o seu objetivo é receber o crédito, claro, não estou falando de outros objetivos, mas se o seu objetivo é receber o crédito, nada melhor do que o processo de recuperação judicial para uma empresa que está em dificuldades financeiras, né? E está em dificuldade de arcar com suas obrigações. E o que é muito importante, no processo de recuperação judicial, tanto empresa, devedora como credor podem negociar a formatação do plano, o deságio, etc. e tal. Então, a negociação entre essas partes ela é muito importante entre credor e empresa, mesmo antes do plano ir à votação na Assembleia Geral de Credores. Então, pessoal, queria trazer essa visão do processo recuperacional para vocês, porque tem muita gente que acha, como credor, que a recuperação é um meio, etc. Não. A recuperação é uma chance, né? O outro caminho é que realmente pode significar que você não vai receber seu crédito. E para você, empresário, a falência, não preciso dizer aqui, pelo menos no Brasil, é muito complexa e pode significar, inclusive, para você, empresário, uma trava nas suas atividades, como pessoa física, inclusive, né? Porque tudo fica suspenso até que a falência se termine. No Brasil, a falência, ela praticamente dura no mínimo 10 anos, tá bom? Siga a gente aí nas redes, nas nossas canais, que a gente traz sempre vídeos e conteúdos envolvendo diversas áreas do direito. Um abraço, até a próxima.